Bem, pessoal, vamos começar mais uma edição do Pod Arte, o podcast da Fundação Cultural Badeschi. Hoje, eu, Denilson, apresentando aqui, e a minha colega Vitória sai da posição de apresentadora para ser entrevistada também, né? Não vai deixar de apresentar aqui. A gente vai falar um pouco sobre a exposição Gestos e Horizontes, que foi resultado de uma residência artística, fruto do projeto da Elizabeth Anderle. A Vitória Beatriz, que é minha colega aqui na Fundação, ela é artista visual, pesquisadora e arte educadora, com formação em artes visuais, bacharelada e graduada em artes visuais, licenciatura, ambas pela Universidade UDESC de Santa Catarina. Já atuou em diferentes instituições e projetos independentes, trabalhando na área de conservação, arte, educação e produção. Participou em 21 e 23 do projeto de ensino Ariqué. É assim que fala? Arqué. Arquivos e acervos de artes visuais com foco no estudo e curadoria em mediação educativa. Atualmente é arte educadora aqui na Fundação Cultural Badeschi. Junto com ela está a Karine Abate. É assim mesmo? É artista visual, pesquisadora, investigadora, graduanda no curso de bacharelado em artes visuais, também pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Foi bolsista de iniciação científica da Universidade do Estado de Santa Catarina no programa de extensão da da extensão universitária Estúdio de Pintura Apotec. Eu conheço bem. Coordenado pela professora Josiane Lampert. Na universidade desenvolve sua pesquisa em processo artístico através da história da arte, com foco em artistas mulheres e atravessamentos com o corpo. Já participou de diferentes exposições coletivas. Junto também a Natália Dove, é artista visual e pesquisadora, pós-graduanda em artes visuais, artes e educação, né? Bacharela em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas, foi bolsista de iniciação científica do CNPq, participou de exposições coletivas locais, regionais e internacionais, eventos internacionais online e em publicações independentes de anais e de eventos e livros. Em 2022, foi contemplada pelo Prêmio Cultura Pindorama 2022. Da UFPEL, né, e ideia de Unipampa, no Rio Grande do Sul. Então esse é o currículo de quem a gente vai conversar hoje. Eu acho que como a gente está falando de um projeto que nasceu com o intuito de ser uma residência artística, para quem não conhece, a gente pode começar falando o que é uma residência artística. As residências artísticas, então, são programas que acontecem em instituições tanto públicas quanto privadas, onde acontecem chamadas, né, para artistas fazerem pesquisa e pode ser de vários temas e também é bem variado o tempo, né, tanto que pode ser de um mês ou até mais longas, tanto de até 6 meses. Por aí. Pelo que a gente entende, não existe um formato correto assim que fala isso é residência artística, né? Isso. Algumas são orientadas, né? A Vicky estava falando sobre isso, né? Que outras não são, né? Sim, existe, como falou, vários formatos, né? Quando a gente tem esse tanto público quanto privado, a gente pode ter tanto também como pagas, algumas que são pagas para os artistas participarem, outras que os artistas pagam para participarem, né? Então existe tantos nacionais, várias residências do Brasil, é uma coisa que agora nos anos 2000 veio com muita força, a residência artística, mas também tem muitas internacionais. A gente aqui em Floripa, a gente tem vários artistas assim do nosso circuito que já participaram de residências fora, né? Um desses artistas, por exemplo, é o Paulo, que a gente vai chegar a falar um pouquinho dele também. Isso, esse projeto aí vocês fizeram para Elizabeth Anderle, e quem foi assim que idealizou o projeto? Tá, então eu vou falar. Então, o projeto sim foi pensado bem coletivamente, não foi uma pessoa que escreveu sozinha. A gente escreveu em 3 pessoas, junto da orientação da Thaís Tonin. A Thaís Tonin foi uma pesquisadora, professora hoje da Universidade de Santa Maria, e durante o pós-doutorado dela, ela já fez uma pesquisa dentro do acervo do Paulo Gaiage. Esse acervo era o ateliê do Paulo, que acaba falecendo o artista ali em 2016.
Então, durante a pós-graduação da Thaís, em 2018, ela fez toda a catalogação do espaço e do acervo. Então, ela entendia muito do espaço. E a gente veio para propor uma proposição artística, né, naquele espaço e que se deu como residência, né? Com um objetivo, assim, também de circular, abrir aquele espaço para a circulação de mais pessoas. E aí, então, a gente teve essa ideia de escrever esse projeto juntas com algumas ações, assim, né? E dentre elas a residência. O próprio Paulo, né, também gostava muito das residências artísticas, né? Então eu acho que vem em encontro já com a própria poética do artista, né, de propor residências, né? E daí vocês escreveram o projeto aprovado e como é que se deu pós-aprovação? Bom, foi uma felicidade, né? Ao mesmo tempo que surpresa, susto, medo, assim. Mas foi surpreendente, porque foi de grande aprendizado, tanto para nós três quanto para os artistas que estiveram lá. Acho que todos foi a primeira vez que entraram numa residência artística. Então foi um caminho percorrido diferente para cada um que passou pelo processo, assim, né? Sim. Eu acho que o nosso papel, assim, dentro, desde dessa parte da escrita e acompanhar toda a residência, foi tanto como coordenação e a produção, né? A gente fez a produção cultural do projeto, que foi escrito na Elizabeth, como a Nath falou, não foi só a residência essa ação do projeto, né? Teve as contrapartidas como ações educativas que teve lá no espaço, com visitas que aconteciam aos sábados. E essas visitas, elas aconteciam para o público geral conhecer ali o acervo, que fica localizado ali no Campeche, que é um dos únicos espaços ali também que tem no Campeche, assim, aberto, artístico, nesse âmbito mais cultural, digamos, ali naquela região. E vocês fizeram daí uma chamada? Como é que foi para selecionar esses artistas? Quem que selecionou? A gente fez um edital, né, uma chamada aberta, assim, pública, fizemos um arquivo e tudo foi divulgado pelo Instagram do próprio acervo, né, do Paulo, e a gente tinha Uma comissão, uma assim, comissão, bem fortalecida, assim, né, pessoas bem experientes da área, né? Quem foi essas pessoas? Bom, foram 3 artistas professoras, pesquisadoras, doutoras da Universidade de Santa Catarina. Uma delas foi a professora doutora Rosângela Xerém. Outra foi a professora doutora Josiele Lampert. E outra também foi a Thaís Tonin, que está dando Atualmente, aula né? atualmente lá em Santa Maria. Ah, legal. Então teve uma seleção com pessoas com gabarito para isso, né? E daí o processo de seleção feito, vocês chegaram a uma exposição, né? Queria que vocês falassem um pouquinho mais como foi para vocês, assim, participar de todo esse processo e chegar à exposição antes da gente falar da propriamente dita ali, né? Sim, como é que sim. chegamos à parte da montagem. Então, acho que, falando ainda um pouquinho, voltando um pouquinho dessa questão da residência, depois da contemplação dos 5 selecionados, foi 5 artistas selecionados, teve ali um mês, né, de produção. Então, essa exposição que a gente está vendo aqui hoje, que é a exposição Gestos e Horizontes, é o resultado da residência e é resultado desse processo artístico que aconteceu, desse desdobramento desses trabalhos durante o mês de maio de 2024, né? Então a residência acontece lá no acervo do Paulo como um espaço de ateliê temporário para esses artistas que estavam tanto trabalhando na manufatura dos seus trabalhos, quanto também na própria pesquisa, né? E desdobramentos e nas contaminações que tinham com o espaço, né? Tudo mais. Uma coisa que eu acho legal de comentar, assim, é que teve... A primeira ação de todas foram as visitas guiadas, né? Então, desde ali do início, foi antes da residência, e a gente teve visita também a algumas dos artistas que acabaram sendo selecionados depois, né? E então, é uma pesquisa ali que começa, assim, tipo, desde o início dessas ações, porque acho que os artistas também, a partir daquele momento ali, do primeiro contato com o acervo, com as visitas, também já puderam pensar um pouco também no projeto que foi enviado, né? Então, comentando um pouquinho mais sobre a parte
da chamada, né, em si, a gente também tinha combinado que teria esses critérios, assim, que geralmente fazem parte, né, de chamadas, o envio de um projeto, uma carta de intenção, um portfólio também, para daí a banca fazer a avaliação disso. Então os artistas visitaram antes da seleção do espaço? Sim. Nem todos, na verdade. Alguns deles. Alguns foram, E várias pessoas que se inscreveram participaram também das visitas, né? Mas, infelizmente, a gente só podia contemplar 5, né? Se a gente pudesse, a gente contemplava mais, porque chegou muitos projetos bons, assim, nessa residência, assim, pro projeto, né? Eu acho que essa é a parte mais divertida do projeto, né? Que é ver o trabalho dos artistas e pensar que eles farão parte de uma exposição. Agora, como selecionar, né? Aí essa responsabilidade foi da comissão, né? Isso, foi Vocês total. não participaram da seleção. Não. Mas e da orientação? Da orientação a gente também não participa, né? A orientação, na verdade, quem teve mais ativamente na orientação ali no espaço foi a Rosângela Xeren, que ela fazia orientação individual com cada artista. E também ela deu 2 aulas que foram umas aulas muito significativas, muito importantes para o projeto, que foi sobre gestos artísticos, então essa questão do gesto do artista, né? Pensando que também a gente teve ali dos contemplados, cada um numa fase diferente dentro da sua trajetória. Importante destacar até que foi tão importante essa aula que até foi... Pra gente. Também, mas a inspiração pro próprio nome da exposição ali. Os gestos veio dali, assim, e o horizonte veio pensando a questão de paisagens que saem do conceito de paisagem, né? Pode ser o horizonte interno quanto externo, assim. Essa ideia é mais da ficção também, né? Da ficção. Teve artistas, você falou de vários artistas de vários níveis, né? Tem uns mais iniciantes, uns com as carreiras já um pouco mais consolidadas, né? Com exposições individuais e coletivas. Sim. Essa diversidade é que enriquece também a exposição, né? Até entre eles mesmos, as trocas e as contaminações deles mesmos, né? Então foi bem interessante, assim. Acho que isso tudo enriquece muito para chegar numa exposição e pensar uma curadoria, né? Enfim, a gente estava estudando, a gente estava acompanhando eles desde ali de maio, né? E depois, mesmo com o final da residência, a gente ainda estava trocando as figurinhas ali pelos WhatsApp. relatórios, pelo WhatsApp, né? Então, foi muito importante, assim, ter visto, observado o processo deles para depois também pensar a curadoria da exposição, né? E a disposição dos trabalhos. Isso foi interessante também, porque alguns foram já sabendo o que iam fazer, outros foram lá por pesquisa mesmo, tentando ver assim, o que o lugar ia reverberar, e muitos viram a reverberação depois da residência, assim, né? Muitos comentaram, na verdade todos comentaram, o quanto um mês foi muito pouco e que precisavam de mais, assim, eles terminaram a produção só depois, assim, da residência. Então, e foram só ver, assim, as coisas, em como a contaminação ocorreu no final, assim, né? Depois de estar ali, imerso e pesquisando nos documentos e nas obras do Paulo, né? Todas as obras que estão ali foram produzidas durante o processo de residência, né? Todas elas foram. Sim, Então, sim, todas elas. Não tem nenhuma anterior a maio, digamos, né? Isso é legal, porque vem que tu tá falando Inéditas, aí, né, de um mês ser pouco, né, às vezes com um artista poder pensar aí, depois que ele executou, deve muitas outras ideias, né, para poder desdobrar isso, né. Sim, a gente teve esse retorno, assim. Que legal. Chegamos à exposição montada aqui, a exposição fica até... Dia 31 de outubro. Até 31 de outubro de 2024 as pessoas podem visitar. Quem são os artistas que estão na exposição? Então são a Bruna Granucci, o Lucas Esperanza, a Marta Faco, Tauan Gon e o William da Silva. Legal. E esses artistas a gente também vai fazer uma conversa com eles, né? A gente vai saber um pouquinho sobre o processo por parte deles. E querem complementar mais alguma coisa, falar mais sobre o processo? Acho que uma coisa interessante de pensar, quando a gente estava falando também da curadoria, a Thaís participou também da curadoria junto da gente, né? Mesmo assim online, a gente foi falando para ela do processo. Mas um desafio que foi, acho que a curadoria
O texto a gente já estava meio que amarrada por conta dessa questão que eu falei, que a gente estava observando eles desde lá do começo, então a gente já sabia aonde daria. A Ká comentou muito sobre essa questão do gesto, como ela mencionou, a questão da paisagem, do horizonte também estava permanecendo assim no nosso olhar, olhando nos 5 artistas, mas acho que o desafio foi a expografia, porque a sala do Paulo Gaiardi é uma sala um pouco menor que tem aqui na Fundação Cultural Badesc, e é uma sala que é em homenagem ao Paulo, então a gente, enfim, já teve essa proposta por ser essa sala do Paulo, que homenageia o Paulo, e é uma sala que, enfim, que é um pouco menor do que de outros espaços que a gente tinha visto. E os trabalhos eram grandes, né? Dimensões grandes, por exemplo. Então, e também materiais muito diferentes, linguagens muito diferentes. E acho que esse foi o desafio maior. A gente sabia que os artistas trabalhavam com linguagens diferentes, a gente observou isso. E o tamanho, até que era uma coisa que a gente se preocupava. Sabendo, a gente tinha noção onde seria a exposição. Então, a gente também não queria limitar eles do tamanho, né? E foi um desafio pensar a expografia, mas eu fiquei muito satisfeita no final, assim, porque teve muito retorno do próprio espectadores falando sobre isso, né? E acho que deu, assim, um espaço para cada um que merecia, assim, cada artista, que tem um processo muito incrível, cada um. Eu acompanhei um pouco essa expografia, né? E foi interessante porque deu algumas voltas, mas voltou o que estava planejado no início, né? Isso que foi bacana, né? Porque o espaço realmente ele é reduzido e são 5, né? 5 artistas com dimensões grandes de trabalhos. E com mais de uma obra. Né? E com mais de uma obra, exatamente. E teve também uma parte que eu achei muito bacana, que eu queria que vocês falassem, que foi o envolvimento da família do Paulo, né? Nessa exposição a gente tem obras do Paulo que a família cedeu para fazer parte da exposição, eles que motivaram a criação desse projeto, né? Que queriam mexer com acervo. Como é que vocês veem o envolvimento da família nesse processo? Bom, foi também de aprendizado para eles. Eles deixaram bem claro assim, o quanto eles estavam aprendendo também ali com a gente. A questão até das visitas guiadas, assim, eles estavam aprendendo a fazer no próprio espaço, até porque o espaço ali é deles, né? Tá dentro da casa deles. E como o Paulo era da família deles também, eles estavam aprendendo junto com a gente a tocar o espaço, né? Porque como a gente estava ali por conta do projeto do Elizabeth Annery, que foi contemplado por apenas 6 meses, a gente não estaria ali, né, depois desses 6 meses, eles sabiam disso. Então, como o grande objetivo era a ativação do espaço, e para não deixar depois desativado assim que esse projeto acabasse, eles estão nessa movimentação assim ainda, né? Tá acontecendo coisa, lá eles estão se sentindo mais abertos também de receber as pessoas. E o envolvimento com o projeto foi bem interessante assim também, né? Eles ficaram bem surpresos com as produções depois, tanto que eles comentaram ali comigo na abertura que eles ficaram tipo chocados assim quanto tava bom, porque eles, né, como foi dito, um mês foi muito pouco, eles terminaram depois que terminou a residência. Então, foi bem interessante assim pra eles também, eles gostaram assim bastante assim. Acho que foi bastante generoso, eles foram bastante generosos nessa etapa também, né, não sendo pessoas da área das artes e cedendo um espaço aberto, onde tem todas as obras do Paulo e também tem uma certa confiança entre todos os artistas também. Então acho que foi uma generosidade bem grande assim da família em deixar esse espaço do ateliê do pai, por exemplo, para outros artistas estarem ali, né, produzindo. Se não tivesse tido essa abertura deles, assim, talvez não... Sim. O projeto não acontecia, né? Que legal. Todos jovens, né, todas aí projetando a carreira. Quero parabenizar vocês, porque foi um projeto que está sendo concluído ainda, né? Tem uma etapa, né? Vai ser o catálogo, é isso? Isso, vai ser o catálogo. Então quero parabenizar e dizer que realmente quando a gente entra nesse mundo de projetos é tudo muito desafiador, muito novo, mas também é um aprendizado muito rico, né? Dá um prazer depois de realizado olhar para trás e falar fizemos, né? Vocês estão nessa fase de olhar o que foi feito, né? Sim. Com o encerramento da exposição, o catálogo, o projeto vocês têm que entregar até o final do ano? Sim, a prestação de contas é a última etapa, né? E a gente entrega ali em dezembro, janeiro ali. Tenho certeza que a gente vai ver muita coisa de vocês aí no circuito ainda, Obrigada. né? Todos bem ativas. E a gente vai ter um segundo bloco, né? Onde a gente vai conversar com os artistas ainda, né? A gente quer ouvir como que foi o processo de cada um
Então, vamos encerrando por aqui e agora vamos ouvir o primeiro artista. Dando sequência então aqui a esse podcast falando da exposição Gestos e Horizontes, a gente tem a primeira artista que nós vamos conversar aqui, a Bruna Ganucci. Bruna que já participou de outras exposições, mas a Vitória que vai ler o currículo dela para a gente poder conhecer melhor a sua trajetória. Boa tarde, Bruna. Muito bom ter aqui você presente com a gente. Vou ler um pouquinho sobre você e depois a gente queria falar um pouquinho sobre a exposição, sobre o teu trabalho e enfim, né? A Bruna é nascida em Mogi Mirim, interior de São Paulo, vive e trabalha em Florianópolis, é formada em cinema pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, trabalha como artista visual e diretora de arte. Múltipla sua produção abrange colagens analógicas, bordados livres, passando pelo desenvolvimento de vídeos experimentais e projetos de instalações murais. Nesses diferentes meios e experimentações, procura estabelecer um diálogo com seu entorno social e político e suas experiências pessoais, materializando a subjetividade de seu pensamento, recorrendo sistematicamente a um discurso feminista e poético. Integrou exposições coletivas na cidade de Florianópolis e realizou 2 exposições individuais também na capital catarinense, além de ter participado de mostras de arte e feiras gráficas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Atualmente é curadora da Galeria Mínima, espaço independente que criou em 2023. É a segunda vez, na verdade, que está expondo no espaço Paulo Gaiardi, né? Você já expôs aqui com a exposição Buquê Marginal, em 2019, né? Isso. E como que tá sendo, assim, retornar também? É uma alegria, né? Para a trajetória, acho que do artista conseguir chegar com os trabalhos e expor, assim, para o público é muito, muito gostoso, assim. No fim, na pandemia, que foi quando eu desenvolvi o Buquê Marginal com a Ede, a gente acabou criando muito cada uma dentro da sua casa. E aí juntamos essa produção, essa coleta e trouxemos para cá. E aí foi a primeira vez que eu tive que idealizar uma exposição, uma experiência, né, dentro de um espaço expositivo. Então, para o artista também é desafiador. Assim, hoje, dessa vez, nessa exposição coletiva, foi um pouco mais tranquilo, assim, porque eu já conhecia a sala, né? Acho que dividir com outros artistas também é gostoso, assim, dialogar. E você veio do cinema, né? Muito interessante isso. Como que foi, assim, ter entrado nas artes visuais? Então, na verdade, assim, dentro do cinema, eu me enveredei para a direção de arte, que é aquela figura, né, na equipe de cinema que faz os cenários, que desenvolve os figurinos e, enfim, contextualiza esteticamente aquela narrativa que está escrita no roteiro. E aí, como cinema de baixo orçamento, a gente tem que fazer tudo, eu me descobri materializando na mão, assim, realizando muitas coisas práticas, né? Criando cenários na mão. E aí me entendi meio artista visual nessa caminhada, assim, né? E acho que o diretor de arte, ele constrói uma atmosfera para cenas, né? Do filme. E eu acho que acabo entendendo também a minha prática muito voltada para instalação, site específico, porque dialoga com essa experiência, né? Da pessoa que vai até a exposição e experimenta aquele teu trabalho, que foi o que eu trouxe para cá, né? Para Gestos e Horizontes, desses 2 trabalhos mais instalativos, assim, né? 2 peças. Mas é isso, assim, eu comecei quando eu engravidei, daí tive que parar todo o meu trabalho como cineasta, diretora de arte, que era uma coisa muito no set, né, física, e voltei para dentro de casa, maternando. E aí, para não pirar, eu comecei a fazer colagem analógica, porque eu tinha muita revista. E aí também entendi nesse contexto que essas colagens tinham a ver com esses fotogramas de cinema, né, que são fotos paradas, que você tira esses personagens de um contexto e cria outros novos, né, dentro da colagem analógica. E aí fiz muita colagem, participei de feira gráfica, foi uma forma ótima, assim, de também entender como é que o teu trabalho chega nas pessoas, porque a gente cria sozinha, então você faz, aquilo faz muito sentido para você, né? Mas você sabe, né, por que você colocou, escolheu aquela figura, aquele fundo, enfim, as camadas que você construiu. Quando você coloca isso numa feira, que tem gente muito diferente, você tem retornos super interessantes, assim, de coisas que você nem tava ali, que você não botou, mas que as pessoas leram dessa forma. Então começou meio assim meu caminho, sabe? Eu meio que tento furar essa bolha
das visuais, assim, porque não tô dentro da academia, né? Não me formei na UDESC, tô ameaçando aí um mestrado, vou ver se eu me enfio um pouquinho ali, mas meio por aí, assim, sou muito da prática, né? Gosto muito da prática do ateliê, assim, acho que essa ideia do ofício do artista, isso me encanta, assim, ter que gastar, e eu me interesso muito pela materialidade das coisas. Eu gosto de investigar os materiais, aí nesse caso da exposição é o ferro, né? É o vergalhão de ferro, é o bloco de cimento, é o cimento, né? Como é que trabalha isso? Então, ter que ficar levando isso para o ateliê e gastando e errando e, sabe? É muito legal, assim, foi... eu tô me entendendo nesse lado, assim, essa prática mais de ofício de artista mesmo. Legal, você foi uma das artistas que foi selecionada por esse processo da residência artística, né, desse projeto que foi contemplado na Elizabeth Janely. E como é que foi esse seu envolvimento? Como é que você se sentiu? Como é que foi pesquisar dentro do ateliê, criar essas obras que você citou aí, tanto com ferro, usando materiais, madeira? Nossa, foi demais, assim. Acho que o Paulo era um artista de ateliê, né? Acho que foi isso que mais me motivou, assim, porque a gente pôde estar ali vendo as obras, assim, estando muito próximo da pesquisa dele, daqueles cadernos todos, então que tinha uma coisa muito de um trabalho que ele estava sobrepondo camadas, então ele gastou muito no ateliê, né? Então acho que a experiência de ter ido lá, e eu fui bem cabeção, assim, eu falei, eu vou tirar o máximo que eu posso, a vida todo dia. Sim. Eu ia lá muito, assim, eu me esforcei para aproveitar aquilo, e como eu estava trabalhando com materiais muito brutos, né, não dava para eu fazer exatamente essas obras que eu trouxe para a exposição lá dentro, porque tinham as telas, Uma certa limitação de tinha, espaço. e aí eu comecei a pensar o que eu posso aqui dentro, né, mas a partir da minha poética desenvolver aqui dentro, né, que seja um pouco mais limpo, digamos assim, né, menos bruto. E aí eu acabei fazendo uma série de colagens com papéis de parede, com mostruário de papel de parede, e retornei para esse início de prática, assim, que são as colagens, mas numa ideia de padronagem, como se os papéis de parede fossem essa última cobertura que a casa leva, sabe? Que esconde toda essa brutalidade dos materiais, assim, né? Do cimento, do ferro. E aí, mas foi um presente, assim. E acho que o que é muito legal é que o trabalho de residência, você produz e você divide, sabe? É muito generoso isso com quem está ali, com os artistas, curadores que acompanham, porque você tem sei lá, uma diferença de opiniões, assim, sobre como o teu trabalho está reverberando para cada um, sabe? E ao mesmo tempo você tem também esse lugar de poder dizer as suas impressões sobre os trabalhos dos outros, né? Então é uma troca gostosa, porque no fim o artista também está muito dentro do próprio ateliê, fechado, fazendo para si, às vezes ele divide com um aqui, um outro. E como a residência acho que procurou contemplar figuras muito diferentes, assim, né? Eu vejo que eram muito, a maioria pintores, mas também com técnicas e temáticas muito diferentes. Foi legal, assim, ter essa diversidade ali. Cada um olhou para um aspecto do trabalho do Paulo. E isso foi muito legal. Eu fui para a pegada materialidade mesmo. Da materialidade, desse lado mais da arquitetura, do arquiteto Paulo Gaiardi, enquanto outros foram para o lado das colagens ou das pinturas, das paisagens, né? E foi muito, nossa, presente. Ainda tá reverberando, assim, eu ainda tô fazendo um trabalho que eu ainda não terminei, que eu queria até ter trazido para a exposição, mas não deu tempo, que é um trabalho de... o Paulo, na frente do ateliê dele, que hoje tem uma igreja que ainda está em construção, que é um dos trabalhos que eu trouxe, que é a cúpula, né, que foi inspirado nessa igreja. Antes tinha um pasto lá, e tinha uma vaca preta, e aí tem uma tela, uma obra que é o dorso da vaca, né, uma série, e aí tinha essa vaca, e falou-se muito sobre essa vaca, né, e como as paisagens vão mudando. E aí agora tô com um trabalho lá porque eu fui lembrada aí
da minha infância, dessa paisagem, porque eu vim do interior de São Paulo, Mojimirim é interior de São Paulo, e também tive uns momentos de infância no sítio, e tinham vacas, tinham pastos, e aí eu olhando para aquela paisagem ali que o Paulo olhou também, agora eu fui revisitar a minha memória de infância com essa paisagem, né? Dessa vaca, e agora eu tô fazendo um tapete de couro de vaca, assim, que era um tapete que era da minha casa, que eu gostei por muito tempo, hoje eu já acho uma breguice como tapete, e aí tá virando um trabalho de arte, assim, ainda inspirada nessa poética do Paulo, na ideia da paisagem como memória. É isso, depois eu posto para vocês verem. Legal, isso é coisa do artista, né? Um objeto não é só um objeto, ele tem muitas possibilidades de ser Total. outros objetos. Exatamente, Isso é exatamente. muito legal, muito campo. Mas é isso, não, é muito bom ouvir, né, como que você foi construindo, e bem o que você falou, acho que cada artista desenvolveu a sua prática, mas junto também de uma referência da contaminação ali do ateliê do Paulo, né, porque acho que o Paulo era esse artista múltiplo de diferentes facetas, e isso acabou sendo uma característica muito interessante da residência, e principalmente esse do fazer, né, o ofício mesmo, né, do fazer. O Tauban fala muito disso também, de apagar, errar, fazer de novo, tentar, e a residência permite isso. A residência é justamente para você ter aquele processo, né, mesmo que às vezes muito rápido, um mês é pouco, de ter um processo ali pra estar fazendo. Sim. E geralmente, quando pensando na carreira do artista, às vezes a gente tem que ser muito metódico no que a gente vai fazer para conseguir algum edital, para conseguir alguma exposição, começar algum processo de alguma série, né? Sim. E acho que a residência tem essa característica de poder estar ali dentro e ser contaminada, se deixar levar, né, aquele espaço. Né? E eu acho que se apaixonar pelo processo, sabe? Sim. Porque a gente vê muitas vezes o resultado do artista, né? Ele quer levar um bom resultado para a exposição, quando na verdade o trabalho dele, talvez ele nunca seja um artista reconhecido, né? Então se a gente não gostar do processo do ofício, sabe? O trabalho, o dia a dia, não, sabe? Perde o sentido, assim. Então a residência acho que te dá essa possibilidade de errar muito, de ficar ruminando, né? Como diria o Paulo com essa vaca, ficar ruminando esses temas que você quer escarafunchar, que você quer mexer, e curtir isso, né? Mais do que o resultado que você traga para uma exposição, assim. Acho que é por aí. Uma alegria. Muito bom te ouvir. É legal te ouvir, foi muito bacana essa conversa. Obrigada. Acho que a gente conheceu um pouco do processo do artista, sempre enriquecedor para aumentar nossos intuitos, né? Nossas vontades. E essa é uma das funções, né, do podcast também. Obrigado, se quiser concluir com alguma coisa. Nada, acho que é uma alegria. Obrigada por realizarem o podcast. É gostoso para o artista também ter esse espaço para falar sobre a própria prática e pensar, porque quando a gente também fala alto, a gente também pensa sobre o próprio trabalho, sabe? É gostoso esse exercício de... Obrigada, gente. Obrigada. Isso aí, Bruna, obrigado. Vamos seguindo então com mais um entrevistado. Dando sequência aqui então, sobre a exposição Gestos e Horizontes, a gente tem aqui com a gente a Marta Faco, né? Vou ler um pouquinho sobre a trajetória da Marta, depois a gente vai ouvir um pouquinho sobre o processo artístico dela. A Marta é artista visual natural de Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, reside e trabalha em Florianópolis. Possui formação em desenho e plástica pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora e mestre em artes visuais pela UDESC, com pós-doutoramento em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Portugal. Trabalha com questões relacionadas entre presença, ausência, morte, vida, externo e interno, que move o tema das relações de afeto que construímos, representadas pelos objetos da casa, gerando assuntos como abandono, desprezo, solidão, descaso, violência, desmonte, ruína, entre outros. Participa de salões de arte e exposições coletivas e individuais desde 1999, com trabalhos em acervos de museus e colecionadores de arte. Premiações: Desfiar das Mutações 2005, Menção Honrosa Secretaria de Cultura da Bahia, Salão Regional da Bahia, Museu de Arte de Porto Seguro, Bahia. Menção ao Júri Secretaria de Cultura do Paraná em 2002. Prêmio de Aquisição Secretaria de Cultura do Paraná em 2001 e Prêmio de Aquisição Secretaria de Cultura de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, do Salão de Inverno Internacional de Plástica de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, em 2000. Principais exposições:
Fronteiras em Aberto 2019, 14ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba, Polo Santa Catarina, Museu de Arte de Santa Catarina, MASC, Florianópolis, A Permanência de Pintura 2020, com curadoria de Suzana Bianchini, Museu de Arte de Santa Catarina, MASC, Florianópolis, Alemar, com Darinha do Horizonte Nobassa 2024, aqui na Fundação Cultural Badesc. Atualmente, atua como artista e professora de arte no estado de Santa Catarina. Tem um currículo assim, muito estendido, uma trajetória muito bonita, né, Marta? Queria ouvir um pouquinho mais de ti agora sobre tua trajetória. Como que foi entrar assim, nas artes? Então, eu entro nas artes em 1996, né, quando eu vou cursar desenho e plástica, antigo currículo desenho e plástica da UFSM, no Rio Grande do Sul, que hoje não abarca mais esse currículo, tem um novo currículo, e me considero artista, sim, pintora desde 98, quando eu realmente começo a participar de salão e exposições de arte. E no ano 2000 ganhei meu primeiro prêmio internacional, que é um salão de inverno no Mercosul, que acontece na Santana do Livramento, que é bem na fronteira do Rio Grande do Sul. E aí que eu começo realmente, acho que despertar um pouco para esse olhar mais apurado da pintura, assim. Participo de dezenas de salões de arte regionais e outros estados. No ano de 2001 eu me mudo para Curitiba. Em Curitiba eu participo também de uma rede de salões que acontecem no interior do estado, ganho um prêmio também lá. Depois eu vou para a Bahia, na Bahia também participo do salão lá do Regional da Bahia. E assim eu venho com a minha trajetória participando sempre de salões, nunca deixei de pintar, né? Mas sempre tive uma produção um pouco mais reclusa, assim. Me considero uma artista mais silenciosa. Gosto muito de trabalhar no meu ateliê. É o ofício do artista, né? Aquele artista do ateliê. E mostro muito pouco, assim, o meu trabalho, né? E aí venho para o UDESC fazer mestrado e doutorado em 2016, é o ingresso, com a ideia de expandir um pouco esse olhar, esse pensamento pictórico, sabe? Essa construção desse pensar pintura sobre um conceito que era importante para mim, que é a ideia dos objetos da casa. Eu começo a trabalhar com as ideias dos objetos ainda no meu TCC no Rio Grande do Sul, mas que eu venho realmente abrir e expandir, compreender melhor o que eu estava fazendo quando eu entro então para o mestrado em 2016, onde eu vou desenvolver então todo esse olhar para os objetos da casa e pensar os afetos, pensar as relações, né, que é o que me interessa. Terminei em 2018, eu termino o meu mestrado, entro para o doutorado e finalizando o doutorado eu ingresso então com uma bolsa de pós-doc para Belas Artes de Lisboa, onde eu fico 6 meses com uma bolsa CNPq, olhando um pouco para o lugar dos afetos dentro da universidade, os objetos desse novo lugar, né, desse velho mundo, em relação às memórias que eu tenho de infância e da relação com as pessoas dessa minha memória ficcional. Né? É uma memória que cada vez que lembra a gente modifica, a gente cria novas perspectivas, Sentidos, né? E novos sentidos, sim. Você fala da pintura, do desenho, mas você também trabalha com outras linguagens, performance, instalação, né? Essas linguagens agora da arte contemporânea. Você criou alguns trabalhos já, né, com essas linguagens? Sim. Eu tenho um grande interesse pelos objetos pictóricos, que eu acabo chamando assim porque o meu olhar é totalmente voltado para uma construção em pintura, mesmo sendo objetos tridimensionais, e tenho uma vivência na performance que eu desenvolvi em 2013 num congresso que eu participei de performance em São Paulo, onde eu pude fazer algumas oficinas e alguns trabalhos mais específicos. E aí eu gosto muito de trazer esse olhar da performance para dentro da minha pintura e para dentro do ateliê. Porque acredito muito que o pintor é um performer, né? A gente, quando está pintando, a gente está performando, né? Muitas vezes em silêncio e outras vezes a gente também quer mostrar um pouco desse gesto do movimento e do pensar conceito dentro do ateliê. Sim. E como que foi assim quando você soube da chamada que estava aberta, né, da residência artística ali do Paulo Gaiardi?
você tem uma relação assim no trabalho com o Paulo já, né? E como que foi assim pensar o seu trabalho junto nesse desdobramento que ia se dar à residência artística? Porque tinha uma proposta, né, para ser aceita e um júri também ali que selecionou os trabalhos. E como que foi para você assim participar da residência nesse momento? Então, eu, como venho de outro estado, não conheci o artista Paulo Gaiardi, vim saber do conhecimento dele durante a minha formação na UDESC. Me interessei pelo modo como ele trazia alguns objetos da casa, né? E pesquisando, descobri que ele tinha uma série chamada Memórias de Cozinha, das quais ele trazia a imagem de uma mesa e 2 cadeiras que ele tinha ganhado de herança do pai e da mãe e que era um objeto repetitivo no trabalho. E aquilo me instigou muito em saber que ele também trabalhava com as questões da memória e coisas de infância, né, dentro do trabalho. Quando surgiu o edital, eu fiquei muito empolgada e muito motivada por conhecer melhor esse artista e me inscrevi com um projeto chamado Objetos Coabitados, a ideia do objeto que habita vários lugares e vários mundos, né, trazendo essas cargas, né, de histórias e de memórias. E escrevi então esse projeto com a intenção de investigar melhor esta série de trabalhos do Paulo Gaiardi chamado Memórias de Cozinha. Quando eu recebo, né, a confirmação então do aceite, né, dessa residência, fiquei muito feliz e me deparei com uma produção gigantesca do Paulo Gaiardi que eu não tinha noção, né, e outras séries de trabalho que me interessaram muito, como Receptáculos da Memória, onde ele vai trazer um pouco as fotografias, a ideia dessa mesa, as pessoas que ele convida para essa mesa dele, né? Acabei fazendo uma série de trabalhos em relação a tudo que eu descobri dentro do ateliê e tudo que o Paulo me encorajou a fazer e a pesquisar. Que bonito isso. E o que a gente tem aqui na exposição? Como que se deu esses trabalhos, os desdobramentos desses trabalhos? São 2 trabalhos que estão aqui na exposição, né? Você poderia falar um pouquinho deles? Sim, posso. Então, eu acabei desenvolvendo uma série de trabalhos, eu tenho só 2 expostos aqui no Badesc, né? Relacionados então a essas séries do Paulo. Um deles se chama Família, né? Retratos de Família, que é uma tela de quase 2 metros, tem 1,95 por 1,90, se não me engano, a altura dele. 1,80, que são objetos, né, retratando objetos de uma cena fotográfica, uma fotografia que eu fiz de uma viagem a Curitiba. Essa imagem eu tinha guardada nos meus arquivos, né, há muito tempo, pensando que um dia eu iria pintar, mas nunca tinha achado um motivo para ela. E conversando com a família do Paulo Gaiardi, eu tive a feliz coincidência de que a fotografia que eu havia realizado em 2018, que era uma fachada de uma loja em Curitiba, perto do Largo da Ordem, onde vende fotografias antigas, era a loja onde o Paulo frequentava e costumava comprar fotografias antigas, né, para os trabalhos dele. Então essa pintura tem uma relação importante com a série do Paulo e principalmente com a vida cotidiana do Paulo, de garimpar essas imagens antigas, que depois ele vai trazer para o Receptáculos da Memória e as pessoas que ele vai convidar para a mesa. E então tem uma série de objetos ali antigos, retratados. E também tem uma brincadeira que a gente faz, que eu fiz com o olhar do espectador, com objetos colados além da pintura, que se confundem um pouco então com esse olhar do que é objeto, do que é pintura, do que é colado e do que é pintado, né? Então ele traz um pouco a expectativa de que a gente se aproxime da tela e se afaste da tela para poder observar e encontrar objetos, e encontrar coisas no meio dessa pintura. Sim, é muito interessante que tu fala que tem esse arquivo de fotos, né? O Paulo também era um artista do arquivo, assim, né? Sim. E como que esse interesse pelas fotografias, eles são específicos, né? São de locais que tem um objeto, que dando um spoiler aqui talvez do que você vai falar, um objeto que aparece muito no teu trabalho, né? Desde sempre, que são as cadeiras, né? E aqui aparece tanto na pintura também como o objeto da outra obra, né? Sim, sim. A outra obra chama Mácula. Ela tem uma cadeira cortada ao meio, ela está fixa na parede. No fundo dela a gente vê uma pintura que tem um transfer, tem uma colagem de uma imagem antiga, fotográfica, em preto e branco, com um fundo pintado em óleo com um verde envelhecido.
E essa pintura está realmente enquadrada dentro das pernas dessa cadeira, porque a cadeira está colocada com as pernas viradas para cima, né? A cadeira é um objeto importante para mim, ela vem dessa minha memória de infância. Era uma cadeira que eu tinha na minha casa, que me vem de lembrança sempre, que me dá alcance do mundo e alcance das coisas. É a cadeira que traz a fresta da luz para mim. Então, esse trabalho que chama Mácula, ela tá enquadrando a pintura, né? É como se ela enquadrasse a abertura dessa janela, desse olhar para o mundo, né? E nesse mundo eu tenho a pintura e eu tenho a imagem. E essa fotografia antiga faz menção específica à série Receptáculos de Memórias do Paulo, que tem também um fio vermelho em volta dessa imagem, como se fosse um recorte também, que traz, traz uma relação de vida e morte, e traz uma relação entre o abandono e a ausência. Sim. É muito interessante como você teve essa imersão, essa contaminação dentro do acervo, né? Do ateliê do Paulo, que não se deu tanto pelo conceito, que também é próximo do que tu pesquisa já, a memória, essa relação do objeto da casa, família, mas também a materialidade, né? Eu acho que tem isso, é muito rico quando a gente entra no acervo do Paulo e vê como ele transitou ali em diferentes materialidades, né? E isso a gente também vê no seu trabalho, foi muito interessante. Eu tenho outros objetos que eu fiz que não estão aqui ainda, mas quem sabe nas próximas exposições vão aparecer, que são objetos também que eu construí a partir de madeiras, restos de cadeiras que eu encontrei na rua, inclusive algumas durante essa residência, nos meus trajetos entre o deslocamento do meu ateliê até o ateliê do Paulo Gaiardi, que eu fui recolhendo e levando para o meu ateliê, e com isso eu fui construindo outras materialidades, né? Então tem esses objetos pictóricos, né, que não são imensamente esculturas, e que esses objetos eles são totalmente instalativos, então eles têm que ser pensados em lugares específicos para ver junto com as pinturas telas, né? Essa relação então do objeto tridimensional, a cadeira, a pintura e a performance. Desdobrou em muitas coisas, né? É muito interessante como um mês foi pouco também pro processo da residência, né? Porque depois quando a gente foi fazer a exposição tinha vários trabalhos muito interessantes, né? Mas muito bom te ouvir. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre essa experiência do ateliê ou o resultado da exposição. Eu queria falar um pouco sobre a experiência de participar dessa residência e levar toda essa carga para dentro do meu ateliê, né? Que é algo que ainda vai desdobrar bastante, né? Que fica reverberando dentro da gente. Mas essa experiência de estar imerso dentro de uma produção de um artista tão importante quanto Paulo Gaiardi, eu acho que nos encoraja a produzir, nos encoraja a criar, nos encoraja a ser artista no mundo em que vivemos, que é tão difícil, né? Sobreviver do próprio trabalho, falar do próprio trabalho, mostrar o que está sendo feito. Então, assim, o Paulo é uma inspiração para nos dar coragem de criar. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, que foi a experiência dessa residência do Paulo. Sim, muito bonito ouvir esse depoimento seu. Gostaria de agradecer muito a presença de estar aqui, compartilhar um pouquinho da tua experiência, tanto da residência, sobre o seu processo artístico. Essa trajetória é muito linda e tem muita coisa aí por vir também, desses processos que estão aí surgindo do desdobramento da exposição, né, que a gente fez. Então, muito obrigada pela presença. Eu queria agradecer a curadoria das três, né? Pela linda curadoria que foram feitas, o apoio, o carinho, né? E todo esse acompanhamento que foi feito durante a residência com a gente, que foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada também. Dando continuidade, então, ao podcast falando sobre a exposição Gestos e Horizontes, nós vamos conversar agora com o Tauan. Vitória, você pode aí apresentar o Tauan pra gente? Claro, primeiro eu gostaria de agradecer a presença aqui do Tauan e o Dani aqui pela parceria também do podcast. Vou ler um pouquinho sobre a trajetória do Tauan. O Tauan Gon é natural de Viçosa, criado no Distrito Federal, formado em artes visuais pela Universidade de Brasília, em 2015. Atualmente reside em Florianópolis. Sua pesquisa é debruçada sobre figuração de pessoas negras, memória, fabulação, reencenação e o conceito de opacidade e identidade, segundo Clisante. Busca também na teoria, na literatura de autores negros e nos saberes populares e das religiões de matriz africana, epistemologias afrocentradas. Dos referenciais imagéticos, séries recentes são produzidas junto a pessoas do seu convívio, artistas, sambistas, amigas, irmãos de santo, elaborando cenas junto a estas, que são, então, desdobradas em pintura, desenho e vídeo. Dos anos recentes, participou de exposições coletivas, como o Salão de Arte Contemporânea Luiz
Saciloto, Casa do Olhar, em São Paulo. Novembro Negro, Câmara dos Vereadores em Florianópolis, isso em 2023. X, Mundos Impossíveis, Espaço Piloto Brasília, Distrito Federal, em 2023. 20º Território de Arte de Araraquara, Centro Judite, em Araraquara, São Paulo, entre outras. Premiado em primeiro lugar no Prêmio Sesc de Pintura em Tela Cândido Portinari, em 2013. E em 2024 foi selecionado na chamada pública da Fundação Cultural Badesco como primeira exposição individual. Atua também como professor de desenho, especializado em figura humana, em formato presencial e online. Seu curso digital, Retrato e Desenho do Rosto. Foi premiado e adquirido pela Funarte em 2021. Também professor de pintura para pessoas em situação de rua na passarela do samba do Negro Querido. Que bonito. Legal, bem legal. Tem um pouco aqui então, quer falar, a gente queria conhecer mais, assim, ouvindo de você, esse início, onde que nasce o artista Tauan. Sou formado pela UNB. Na UNB eu fiz uma graduação muito focada no desenho, principalmente no desenho, de uma maneira bem técnica, né? Cursei desenho 1, 2, 3, depois as disciplinas de figura humana, anatomia artística, né? E conduzi essa formação ali dentro da UNB, mas depois trabalhando um tempo em centros expositivos, decidi tirar não um ano sabático, mas assim, algo... me desligar um pouco das artes durante um tempo indeterminado, assim, e retomei um pouco antes da pandemia para dar aulas. Eu estava viajando e tal, recebi convites para voltar para Brasília para dar aulas. Dei aulas um tanto antes da pandemia, durante a pandemia dei aulas online, e só inicio a minha produção mesmo como artista em 2023, mais ou menos. Né? Antes disso eu tinha uma atuação mais como arte educador e professor. Né? Eu divido isso, arte educador mais ligado à arte contemporânea, museus, ou então algo mais propositivo e tal, o professor como algo mais técnico. Né? E começo essa produção a partir de 2023 aqui, principalmente em pintura, muito inspirado pelo meu convívio, assim, de que eu tive aqui. Eu não vindo para Florianópolis não foi um desejo assim, né? Estou aqui em Florianópolis, quero produzir. Eu estava aqui levando a vida, né? Tocando sem muito envolvimento com arte, inclusive, mas pelo convívio com pessoas da música, pessoas do teatro, né? E tendo sido muito bem recebido, assim, aqui, decidi estar produzindo para estar em conversa, né? E aí fez muito sentido que essas obras fossem sobre as coisas que eu estava vivendo, o que eu estava convivendo, e daí que surge as pinturas que vêm nesse percurso antes da residência, porque a residência em si já é uma proposta bem diferente, tal, que eu propus até para expandir um pouco do que eu vim fazendo em 2023. Legal. E dentro desse percurso, daí você foi aprovado aqui na Fundação, né? Tua exposição Rio de Janeiro aqui, e também foi um dos selecionados pela chamada pública do Residência Artística do Paulo Gaiardi, né? Isso mesmo. Quer complementar um pouco, Vicky, sobre isso? Como é que foi? Acho que é interessante pensar, a gente falou muito sobre isso na conversa também, né? Do projeto que é enviado para uma residência, com seu processo artístico. Você não tinha contato com o Paulo, mas você tinha visitado o ateliê também, né? Então pensou na proposta assim antes de enviar, mas acabou que depois na exposição teve um outro resultado, ainda falando de memória. Eu acho que é interessante você falar partindo desde a proposta que você enviou até chegar na exposição, como que foi assim dentro do processo artístico. Sim, o projeto que eu inscrevi para a residência tem o título de Do Pó ao Pó. Né? Eu vinha trabalhando com pintura. Pintura, para mim, como artista, né, a pintura acontece de maneiras diferentes para diferentes artistas. Né? Para mim, eu estava achando a minha pintura talvez muito direta com relação aos registros que eu fazia e o processo de levar isso para a pintura. Então, estava buscando outras maneiras de fazer que o espaço ficasse mais dilatado, não houvesse tanta essa questão perspectiva, de uma espacialidade mais realista, né? E pensei que uma maneira de experimentar isso seria através do desenho. Então, no meu projeto, eu já inscrevi isso. Eu vou produzir apenas com um desenho, que eu acho que deve ter sido uma coisa inusitada, né, para os avaliadores, né, porque meu portfólio era todo pintura. Né? Então, eu propus isso. Né? Eu falei, eu quero experimentar diferentes maneiras de criar essas figurações de pessoas negras, mas através do desenho.
que é uma linguagem bem mais rápida, bem mais ágil para os nãos e para os talvez e para os desdobramentos todos, né? Então, desde o primeiro dia da residência que eu trabalho só desenho mesmo, né? E ao longo desse processo da residência que eu fui entendendo de que maneira trabalhar esse desenho, porque desenho também, como outras linguagens, né, tem como ser explorado de inúmeras maneiras, né? Então, essa era a minha relação inicialmente na parte técnica e da minha pesquisa, né? Mas era também um intuito de me aproximar de um dos grandes artistas de Florianópolis, né, que eu não conhecia, mas gravitava esse nome assim, né, em torno, e que foi uma oportunidade bastante rica assim, durante o percurso da residência, de tomar contato com a produção dele, né, com as obras, com as séries, com os desdobramentos que ele cria das próprias obras, né, que não foi tão aprofundado como eu gostaria, que a gente está sempre conciliando, né, a produção com a pesquisa, com outras demandas, né, de trabalho fora dali, por exemplo, mas que eu pretendo no futuro já continuar a visitar ali o acervo, né, conhecer mais e mais da obra dele. Interessante, E acho que uma coisa interessante também desse percurso, assim, que tu fala de chegar lá dentro e por onde começar também. Acho que tem muito do ofício ali do artista mesmo, estar dentro de um ateliê e é ter aquele tempo ali, né, mesmo que fosse um tempo super limitado, porque é pouco tempo, um mês de residência, né, mas teve seus desafios, né, de como foi, assim, produzir, claro que depois levou mais um tempo até a exposição, mas como foi produzir isso em um mês, assim? Porque eu lembro que você falou muito sobre essa questão do ofício do artista, né? Desse tempo de experimentação, que às vezes a gente tem tanto corrido, quem trabalha às vezes como artista de encomenda, faz a encomenda mais corrida, ou para séries específicas, para exposição específica, né? Como que foi assim? Vi que isso foi bem intenso, assim, porque no primeiro dia já estava lá e eu acho que eu trabalhei todos os dias. Dediquei algum tempo razoável, assim, umas 3, 4 horas por dia para estar todo dia lá. E é também sempre uma negociação de atenção, né? Porque me interessava muito estar experimentando no desenho, mas eu também queria ver coisas, queria ouvir vocês, também queria estar a par do que os colegas estavam fazendo, até porque não sabia como é que a residência iria se encaminhar, né? Será que a exposição é interessante, que haja diálogo entre os artistas estão dialogando com Paulo Gaiardi, mas também então achei interessante isso, né? Tinha todo o acervo, alguns livros também, foi uma coisa que eu queria ter explorado mais, né? Da biblioteca que tem lá, mas eu também conseguia produzir fora dali, né? Tenho essa atuação como artista, mas também como professor, então tem essa demanda diária, né? Mas conseguia também dedicar, então foi mais ou menos um mês que a minha vida como um todo estava envolvido com isso de manhã até a noite, assim, né? Chegava em casa às vezes à noite e falava, bem, agora ainda deixa eu experimentar um pouco mais do que eu extraí das experimentações com desenho, né? Lá no acervo. Mas eu sinto que eu consegui tornar o espaço do acervo, o trabalho lá produtivo também para experimentação, né? O espaço do ateliê, isso é interessante, que ele é um espaço que você não precisa desmontar, né? Você trabalha bastante num dia, deixa as coisas um tanto como elas estão, as ideias ficam flutuando um pouco ali no ar também, você volta e retoma, mas você volta e retoma também uma determinada pesquisa material, às vezes os referenciais estão todos colados na parede ali, te lembrando do que você está explorando, né? Mas no meu caso isso foi um pouco mais desafiador, porque eu me propus ali nesse período a encontrar um outro procedimento, né? Então foi como se eu estivesse inaugurando um ateliê, inaugurando um jeito de fazer, então acho que daí teve uma inércia maior para eu romper, né? Que eu consegui encarar pensando assim, deixa eu estar fazendo continuamente, né? Sim. E dentro dessa tua pesquisa lá, você trouxe um ícone, né, da cultura florianopolitana aí, uma cantora e também atriz do rádio, né? Ela fazia tanto radionovela. E você está desdobrando esse trabalho. Então quer dizer que a pesquisa que tu fez para a residência já tem desdobramentos. Com certeza, né? Essa figura, essa pessoa, né, eu conheci através da Lívia Pellegrin,
que é uma amiga, a gente trabalha junto, produtora, a gente está sempre trabalhando juntos, né? E ela é museóloga, então está passeando ali pelo centro, pela cidade, ela está sempre me apresentando coisas novas, e ela falou, vem cá, a gente foi no Museu de Florianópolis e me apresentou muito rapidamente num dos painéis ali interativos, falou, dá uma pesquisada nessa figura. E então foi um mergulho inicialmente escasso, quando eu conseguia fazer essa pesquisa só através da internet, então achava pouquíssima coisa no YouTube, pouca coisa na internet. Encontrei uma tese de doutorado que traz uma biografia legal dela, boa e muito delicada, atenta assim, sobre a pluralidade de uma pessoa, né? Até o título da tese, eu não vou tentar falar o título porque talvez eu me confunda, mas é algo assim, entre Neides, Marias e Rosas, né? Que já fala até sobre o problema ou sobre a disputa biográfica em torno de algumas figuras, né? Depois dessa pesquisa eu consegui aprofundar, e sou muito grato também ao Luciano da Casa da Memória e ao Lui, que trabalham lá como estagiário, eu não sei se o Lui ainda está lá, mas na Casa da Memória eu consegui acessar muito mais fotografias em excelente qualidade, muitas entrevistas dela e algumas radionovelas. Digo algumas porque eles têm 13 anos 13 anos mesmo assim. Não sei se é 13 ou 17 anos de radionovela. E eu falei, não, eu só dou conta nesse um mês, um pouco menos que isso, né? Então, nisso, né, foi um período para além da produção lá no acervo, também de leitura, né, dessa biografia, de ouvir as entrevistas e de aprofundar isso em algumas leituras também sobre essa questão de uma crítica biográfica, né? Principalmente ali na área da literatura, né? Como é que não existe uma biografia definitiva sobre alguém, vai sempre depender dos objetivos, da identidade de tal pessoa, né? Então foi um período interessante isso para entender como é que aquilo se relaciona comigo. Não considero que é um trabalho que trata apenas de Neide Maria Rosa, mas também de outras mulheres e homens negros que partilham de um perfil social parecido. Questões identitárias que eu vivo, colegas também vivem questões desse tipo, né? E atualmente, né, o meu trabalho, o que eu encontrei na residência tem gerado total desdobramento para o que eu estou fazendo como um todo, assim, tanto as técnicas, tecnicamente, quanto essa abordagem de memória, né, identidade e tal. Não com a figura da Neide Maria Rosa, porque eu sinto ali, foi bem forte para mim, assim, perceber, não, essa série aqui ela esgotou e tal, essa sequência. Mas me interessa trabalhar outras figuras históricas, ou menos pautado em registros fotográficos já realizados, ou que eu faço, ou de pessoas contemporâneas a mim, conhecidos, né, que é muito o trabalho que eu fazia antes, né? Ou criando diálogo entre ambas, né, imagens históricas com pessoas que eu conheço, mas totalmente, né, o que eu vivenciei durante a residência está completamente impregnado no que eu estou fazendo agora. Legal. Muito legal. Muito bacana ouvir você, então muito legal conhecer um pouco do seu processo e saber que essa pesquisa tá indo, né? Vai continuar, vai mais para frente, né? Isso aí dá até um possível doutorado aí, mestrado, uma pesquisa mais profunda, né? Porque você falou alguma coisa de documentário também, né? Vocês pretendem fazer o documentário dela ou vai partir para esse rumo mais histórico de outras personalidades também? Com relação a Neide, é interessante que eu estou assim, bem acompanhado. Ou melhor, eu estou acompanhando pessoas que estão fazendo coisas muito interessantes, né? O Max, que é irmão mais novo dele há muitos anos, é um guardião assim, da memória dela, né? Da materialidade ali de registros e tal. A Casa da Memória, muito do patrimônio dela é composto ali... Não sei se a gente fala patrimônio, né? Você que é dessa área, né, Vicky? É patrimônio. Um patrimônio, né, da Casa da Memória, ele é composto pelo acervo do Zininho, que era um grande amigo da Neide, né? Então, e o Lui é neto do Zininho. Então tá tudo muito em casa, né? Muito protegido e tal. Então o Max, acho que esse ano lançou um documentário sobre a Neide, Vozes da Ilha. Acho que na real é um documentário sobre
cantores e cantoras da ilha, chamado Vozes da Ilha. A Neide tem um episódio que é muito interessante, inclusive tem a participação, tem diálogos de musicistas atuais aqui da ilha, umas meninas negras que estão na área da produção, da música autoral, né? E estamos cogitando, sondando, escrevendo alguma exposição mais generosa, onde que gravita em torno, né, da pessoa, da memória da Neide Maria Rosa, não só com os meus trabalhos, mas com outros tipos de produção. Audiovisual, né? também. Audiovisual, texto e tal. Legal. Muito legal. Muito bacana conversar contigo. Vamos lá, então, dando sequência, a gente vai ter mais um artista pra gente conversar. Quer deixar alguma consideração, alguma coisa, meu querido? Quero sim. Eu estava aqui pensando, né? Sempre que eu entro aqui na Badesc, é muito afetuoso, real para mim, assim, porque é um espaço que me acolhe muito bem, assim, de um jeito misterioso até, né? Tem essa individual agora para janeiro, né? Eu achei muito incrível o tanto que essa exposição que conclui a residência, né, desdobrou muitas conversas e muita troca importante, né? Então eu estava até ali andando pela sala, assim, vendo a sala vazia, né? Porque já dando uma nostalgia já. Já me dando uma nostalgia. Eu quero agradecer muito, Denilson, né? Toda a receptiva, Vicky também, toda a equipe da Badesc. Foi muito especial, a roda de conversa também foi incrível, né? Foi uma conversa muito rica ali, trocando com a família, trocando com a Rosângela, percebendo a profundidade do laço, né, com a da Rosângela Xeren, com a família Gaiardi, todo esse entusiasmo e um voto de fé, né, nos artistas, abrir a casa, né, abrir o acervo, o local ali que Paulo Gaiardi trabalhou, né, a casa continua sendo a casa dele, né. Então foi uma experiência muito real, de muita troca mesmo. Fico feliz, bem marcante para mim. Legal, nós que agradecemos aí tua participação. Eu acho que vai ser uma bela exposição. O pessoal que está ouvindo aí, segue nossas redes sociais, segue nosso site, que vai estar tudo lá para poder acompanhar essa exposição individual que marca aí a primeira individual do Tauan aqui em Florianópolis. Obrigada, então. Tchau, tchau. Obrigado. Bem, pessoal, continuando aqui a gravação do podcast, o Pod Arte, o podcast da Fundação Cultural Badesc, né? Nós temos aqui dois artistas que, infelizmente, não puderam vir aqui gravar com a gente, mas a gente não pode, de maneira alguma, deixar de falar desses artistas, do processo deles. A Vitória vai ler o currículo aqui, vai falar quem são esses dois artistas que participaram da Gestos e Horizontes e não puderam estar aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu vou ler aqui sobre o Lucas Esperanza e o William da Silva. O Lucas Esperanza nasceu em Resende Lages, Santa Catarina. É integrante do hoje adormecido coletivo A Catequese, com o qual participou e organizou a exposição Só pelo Pinhãozinho em 2022, vencedora do Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura. Ainda com o grupo em Lages, realizou em 2021 a exposição Feira O Labirinto, da qual se destaca a tipografia construída inteiramente de caixas plásticas. Em 2023 teve sua primeira individual, O Tempo Voa e Quem Não Voa Com Ele Se Atrasa, com curadoria da Gabi Bisrola, exposta no Memorial Meyer Filho em Florianópolis. Posteriormente, com a exposição, ganhou novamente o Prêmio Elizabeth Anderle e teve a mesma selecionada no edital de ocupações da Galeria de Itajaí. Ainda em 2023, participa e idealiza o coletivo Os SUS São Meus Pais, com curadoria de Babel Babel, aqui na Fundação Cultural Badesc, uma das ganhadoras do edital de 2024. William da Silva é pintor natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Atualmente vive e trabalha em Florianópolis. Possui pós-graduação em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais na Universidade do Estado de Santa Catarina, PPGAV, com período de estágio na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Mestre em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais na Universidade Federal de Santa Maria e bacharelado em Artes Visuais, Desenho e Plástica com habilitação em Pintura também pela Universidade de Santa Maria. Bom, esses são os dois artistas que não puderam estar presentes aqui no podcast e a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo artístico deles, o que eles apresentaram na exposição, certo, Dani? Certo. Cenoura já é conhecido nosso aqui, o William também participou de exposições, né? Os Sul São Meus Pais, onde a gente já conheceu um pouco o processo do Lucas.
que vem dessa família, né, que tem uma origem agrícola, né, que mora ele é de Lages, claro. E todo o trabalho dele permeia por essa atividade da família que envolve, né, ali as frutas, a feira, as caixas de feira, né? E isso veio trazendo na obra que está aqui dele também na exposição, né? O xadrez da toalha, as frutas em argila, né, representando essa relação com a família e com a vida dele. Uhum. É interessante de pensar também que durante a residência o Lucas era o único artista que não era de Florianópolis e que teve enfim, esse trânsito, né, de sair de Lages e vir até Floripa, no acervo do Paulo Gaiardi, para realizar a residência. E até que as obras que lidaram um pouco também com a paisagem e esse imaginário doméstico e da família, né, também teve a ver um pouco com o próprio imaginário do Paulo, dentro do acervo, do que ele encontra ali, né, entre as obras, entre os documentos do artista, entre o entorno também, com a paisagem do mar, né. Então tem essa questão também do litoral, né, a serra com o litoral. Então, mesmo que todas as referências do Paulo tiveram feito do repertório dele, essas obras, tem muito ainda do processo artístico. A gente consegue encontrar muito do processo artístico, que é essas questões que tu falou agora, essa sobreposição dos tecidos, do linho, da tinta, dessa sobreposição pictórica, né? Verdade, muito bacana. Eu vi uma instalação dele também com as caixas de feira que eram bem bacanas. E o William é um pintor nato, né? Ele tem uma pintura muito forte, né? As suas pinceladas são marcantes. Ele tem essa pintura que está da televisão aqui, ela é muito fotográfica, podemos dizer, né? A luz que ele consegue atingir com a pintura ali é fantástica. Ela até dá um reflexo assim na gente, né? É muito interessante mesmo. E o William, ele tem um pouco assim, ele é mais assim da pintura também, nessa questão pictórica. Participava do Apotec, né, que era um grupo então bem importante da UDESC para os pintores. E no decorrer assim, da residência ele buscou compreender esse processo pictórico dele junto com um processo também poético do Paulo. Então eu lembro até hoje do dia que o William chegou, ele já foi direto nos documentos, já foi direto na biblioteca do artista, né? Dizem que a biblioteca do artista a gente descobre muita coisa sobre o artista, né? Que ali tá os interesses do artista, a gente consegue ver muito do que tem na obra de um artista pela sua biblioteca. E também o que foi muito presente no processo do William foi as caminhadas, né? O acervo fica no Campeche, como a gente bem falou. E ele ia muito caminhar nas praias, ele ia muito caminhar em torno ali do bairro também do Paulo, porque ele queria ver esse olhar que o Paulo teve para os locais, né? Então olhar para onde o artista olhou, para onde o Paulo olhou para reproduzir também na pintura, né? E foi muito interessante. E aí veio a cúpula, né? Que é a cúpula da igreja, que fica em frente ao ateliê, e veio a obra do mar. Sim. Que ele traz essa representação do local onde o artista vivia, né? Quem não tem essa oportunidade de estar ouvindo o podcast, lembrando que sempre você pode acompanhar todas as obras que fizeram parte da exposição no nosso site, lá na aba do acervo, né? Ali você vai poder dar uma olhada, conhecer melhor o trabalho do artista e ouvir a gente e também ouvir os artistas que aqui falaram e olhar para suas obras. É uma fonte aí também de registro de tudo isso, né, Vitória? Isso mesmo. Muito obrigada, foi muito bom. Bem, pessoal, terminando então esse capítulo do podcast sobre Gesto Horizonte, ouvimos aqui os artistas com seus processos. E agora ouvir um pouquinho mais das curadoras aí, para a gente poder encerrar essa edição. O que vocês têm a complementar, falar? Bom, gente, só um agradecimento, assim, por todo o caminho percorrido, né? Foi a primeira curadoria de nós três. Então, só agradecer todo o trabalho de uma equipe também que foi envolvida, né? Teve a comissão, como já foi falado aqui, os artistas também envolvidos. A família também, então agradecer cada um deles. Eu acho que agradecer todas as pessoas que participaram do projeto, todos os agentes culturais que estavam desde o começo lá do projeto da residência até chegar à exposição, a Fundação Cultural Badesc também. E acho que é isso. E queria agradecer também, foi um período de muito desafio e aprendizado, mas queria deixar esse agradecimento de todo mundo que passou pelo projeto e
pela abertura da família, da Thaís também, coordenadora do acervo, e para as gurias também aí pela parceria. Obrigada. Legal. E quando vai ser a segunda residência? Ainda não sabemos. Ainda não sabemos. Ainda não sabemos. Nem respiramos da primeira ainda. Tem que dar uma respirada. É isso. Também vou agradecer a vocês pela participação, aqui a todos os artistas, as curadoras, e agradecer ao nosso amigo e parceiro aqui, Caio de la Justina, pela sonoplastia. Obrigado, pessoal, e até a próxima.